Oi, lindezas e lindezos. Nós vamos entrar no capítulo 15 do nosso livro, da nossa apostila, e vamos falar sobre a sociedade industrial. Sociedade industrial, essa que a gente vive, né? Diferente de uma sociedade feudal ou de uma sociedade escravagista. Imagina lá no tempo dos engenhos, né? Ou mesmo no tempo dos feudos. O objetivo qual era? Produzir, não industrialmente, era manufatura ou agricultura, né? E essa tarefa, diferente da sociedade industrial, era via de regra para a sobrevivência ou para um pequeno comércio. Não havia assim, grande acumulação de capital. Havia certo mercantilismo, né, em alguns lugares. Em outros lugares, meramente subsistência, escambo, troca. Tenho 10 galinhas, te vendo 2, você me dá queijo, leite, e assim sucessivamente. A sociedade industrial, ela inaugurou uma nova forma de vida no Ocidente, e agora também no Oriente, nos últimos 100 anos, né? Do século XVIII para cá, o mundo vem passando por essa transformação, uma revolução industrial. Essa revolução industrial, ela gera novos ambientes, como, por exemplo, o ambiente da fábrica, um ambiente que não existia antes. É um outro modo de relacionar-se com as pessoas ao seu redor. O patrão não é mais o senhor feudal, é outro sujeito cruel, tanto quanto o senhor feudal, ou tanto quanto o senhor de engenho, mas você pense bem que é algo novo. Não tinha esse tipo de pressão própria que leva as pessoas a se mecanizar, né? Lembra do filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde a gente vê bem essa relação entre o homem e a máquina, entre o homem e a chefia, e dia que você puder gastar um tempinho para assistir vai valer a pena. Mas existem outras formas de demonstrar essa relação entre o homem e o trabalho que ele faz, entre a sociedade que ele vive. Há um pintor, Stephen Lowry, Lawrence Stephen Lowry, de 1930, tá? Ele nasceu lá em 1880 e pouco, mas dá uma olhadinha, tá na página 17, ó. Olha bem a carinha das pessoas aí, tá vendo? Cabeças baixas, no final de dia, né? Todo mundo indo embora para casa. No fundo você vê a cidade e uma fábrica, a fumaça saindo da chaminé, cabeças baixas. E o nome dessa pintura é Saindo da Fábrica. Final do dia, toca o apito, o indivíduo vai embora para casa, cansado depois de 12, 13 horas, 14 horas. Havia casa na Inglaterra de até 17, 18 horas de trabalho. Tinha 6 horas para dormir. Imagina só. Que loucura, né? Mas a sociedade industrial ela vai inaugurar a maquinofatura. Não é mais manufatura, não é artesanato, não é maquinofatura. Fature, fazer, fato, manufatto, fatto a mano. Maquinofatura, fato a máquina, feito à mão. Isso gera uma multidão proletária que gira em torno, que orbita em torno da fábrica. E o capitalismo, ele tem seu berço, o capitalismo moderno tem seu berço aí, nesse ambiente fabril, né? A sociedade industrial. Acumulação de capital, o enriquecimento de uma minoria, exploração de uma maioria. E o capitalismo, para a gente definir bem, aliás, costuma cair em prova, né? É um sistema econômico que valoriza a propriedade privada. É importante que você seja dono daquilo que lhe pertence, obviamente é uma redundância, mas ser dono da fábrica, ser dono da máquina, ser dono dos meios de produção, propriedade privada, privativo da pessoa, né? Não é coletivo. A liberdade de produção e comércio, aquela ideia liberal do laissez-faire, laissez-passer,
laissez-aller, deixa fazer, deixa passar, liberdade. A liberdade que Adam Smith também preconizou no seu livro Riqueza das Nações. O capitalismo, ele é, antes de mais nada, mantido pela produção e pelo comércio. Produção e comércio. Vende, faz mais, vende, faz coisas novas, vende. Ele é motivado pela comercialização e a produção, mas tem um objetivo, não é subsistência, como era lá no feudalismo, como era lá no mundo agrícola do passado. Não, o objetivo da sociedade industrial é o lucro, é lucrar, é acumular mais capital para ter mais meios de produção, mais máquinas. Tudo isso, então, pertence às iniciativas particulares, privadas, né? Atualmente, o mundo globalizado, a gente sabe de absurdos, como, por exemplo, na China, né? Mão de obra praticamente escrava, apesar de ser um país comunista. São as contradições desse mundo moderno, né? Os meios de comunicação denunciam isso, né? E muitos intelectuais se debruçam sobre essas contradições, tanto as do capitalismo quanto as do comunismo. Os dois lados têm erros graves, né? Uns mais cruéis, outros menos cruéis, uns mais sanguinários, outros mais tranquilos, né? Uns matam, como Mao Tse-tung e o regime chinês, que não deixa ninguém abrir a boca, e outros sugam de canudinho, né? Como vampiros capitalistas. Os dois lados são sujos, os dois lados são gananciosos, mas poderia existir um jeito intermediário, um Estado não tão invasivo, mas um Estado controlador, uma propriedade não apenas privada, mas coletiva. O legal seria um cooperativismo, né? Como Saint-Simon e outros propunham. Nós vamos estudar sobre isso. O problema é que o sistema capitalista, ele cava a própria sepultura. Um exemplo clássico disso é o de 1929, quando aconteceu o crash da Bolsa, que você já deve ter estudado. O problema da década de 1930 é que o mundo vinha passando por uma fase maravilhosa, chamada Anos Loucos, né? No final da guerra, Estados Unidos principalmente, de 1919 até 29, hiperprodução. As máquinas trabalhando a todo vapor, as pessoas comprando, vendendo, até que surge o colapso, e o colapso se dá por quê? Porque a quantidade de mercadoria foi se acumulando, havia mercado consumidor? Havia, claro que havia. Porém, as empresas haviam crescido demais, havia um volume muito grande, não havia mais um consumo, porque as pessoas estavam enfrentando um momento difícil. Esse momento difícil potencializou e muita gente correu antes do momento difícil, muita gente viveu de comprar ações, as fábricas se sentiram animadas, o dinheiro entrava por meio da Bolsa de Valores, o crescimento econômico era uma bolha aparente, até que rompeu a bolha, né? E aí sim, aquele acúmulo de material, carros estocados, alimentos estocados, havia um conceito novo nos Estados Unidos, que era de mecanização do campo. Muita gente desempregada do campo vinha para a cidade, muita gente comprou ações, vendeu casas para comprar as ações, até que o castelo de cartas desmoronou. E aí o que aconteceu? A crise de 1929. Ficou provado ali, foi mostrado ali, que o problema da década de 30 é que eles tiveram o olho maior do que a barriga. Então enxergaram assim gananciosamente, como é mal do capitalismo, também do comunismo, querer abraçar o mundo com as mãos. E as contradições vão aparecer mesmo. Nessa ocasião, as pessoas vendiam seus carros por 1/10 do valor, né? Tinha comida estocada, não tinha dinheiro para comprar, e o pior de tudo, queimavam estoques, matavam os animais, os porcos, as galinhas, jogavam leite na rua, caminhões de cebola jogados fora, mas não davam para ninguém. Por quê? Como o preço começou a cair,
A intenção era fazer o preço subir. E a sociedade industrial, a sociedade capitalista, ela não está nem aí com o consumidor. Ela quer o consumidor enquanto ele estiver consumindo. A partir do momento que ele para de consumir, e evidentemente o preço cai, vai ter que ser feita alguma coisa para combater essa crise. E aqui no Brasil, Getúlio Vargas queimou o café, enfim. As famílias estavam morrendo de fome, os alimentos estavam sobrando, mas ninguém distribuía. Por quê? Porque o sistema capitalista não dá nada para ninguém, ele vende, né? Então, o desemprego acabou virando o principal motivo de toda essa catástrofe de 1929. Os mais radicais, os mais ortodoxos daquela época, achavam que o Estado não devia se meter, porque o Estado, pelo princípio liberal, é o Estado do laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller, não deve se intrometer. É uma iniciativa privada, livre das amarras do Estado e vinculado somente ao que diz Adam Smith, a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado é: se tem procura, o preço sobe. Se não tem procura, o preço cai. Só que quando não tem nenhuma procura, o desespero bate. E aí, o que fazer? O Estado deve intervir, não deve intervir? Aí surge o Keynes, e ele tem uma teoria de colocar o Estado no meio desse processo, coisa que, na visão do Adam Smith, não deveria acontecer. O Estado deve fazer o seu papel controlador, mas administrativamente, não nos preços. O Estado não deve ser o dono do meio de produção, mas alguém precisava fazer alguma coisa. Então a gente vai ver que essas ideias do Estado ser meio interventor vão começar a rolar, vai ter que arrumar emprego. E o Partido Social Democrata também, nos países nórdicos, fazem usam esse recurso, né? Eles usam o recurso de dar emprego para as pessoas. A mesma coisa vai ser feito nos Estados Unidos. E aí nós vamos ver uma posição assim meio híbrida entre esquerda e economia keynesiana, né? Que a gente vê na China hoje, né? Enfim, todos esses dados, eles expõem para a gente a irracionalidade da ganância humana. E nesse ponto aqui, o que é, afinal de contas, a economia? Nós já sabemos que, pelas ideias liberais, a economia deve ser livre, o mercado deve se autogerir, a oferta e a procura são os fatores que levam ao equilíbrio dos preços, o Estado não deveria interferir, né? Essa guerra fiscal, essa guerra que há entre hoje Estados Unidos e China, a gente sabe que tem muitos interesses por trás. Afinal, quem é economia? Primeiro, a economia, a gente pode usar o senso comum, é o hábito de guardar, de poupar, né, de gastar pouco, mas não é só isso, não. Economia é a base da garantia da sobrevivência humana, e o interesse não é apenas de sobrevivência, no caso da economia moderna, mas o de acumular bens, de garantir, de assegurar a propriedade privada e, fundamentalmente, obter lucros e acumular riquezas. Então, a ideia de economia, do ponto de vista global, é essa: obtenção de lucros, não apenas sobrevivência. As atividades econômicas são basicamente trabalho. Uma atividade econômica agrícola, uma atividade econômica fabril, uma atividade econômica política de reger preços, ou de aplicar os recursos, né? Enfim, tudo isso resulta no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Algumas sociedades têm péssimo IDH, por quê? Porque não dividem, não repartem essas riquezas de maneira adequada. Enfim, o conjunto de práticas de sobrevivência, de economia, para atingir um objetivo, as metas, que deveriam ser justos e não são, né? São basicamente para satisfazer os desejos, as necessidades, e o trabalho é o único jeito de obter a satisfação
porque dinheiro não cai do céu, nem dá em árvore, tem que trabalhar para poder economizar, para poder gerar riqueza, tem que produzir. Eu vou deixar postado 2 filmes para vocês assistirem. Eu peço que assistam, tá? Porque eles vão ajudar muito na compreensão do que é a sociedade industrial, o que é o sistema que nos força a ser o que nós somos no mundo ocidental e os perigos, os danos, não só para as sociedades, para os grupos, especialmente aqueles que são mais massacrados, mais explorados, mas também para aqueles da classe média, que correm atrás da sua subsistência, passando a vida inteira correndo atrás de acumular, de economizar, de poupar, de enriquecer e de consumir. Tudo isso precisa ser pensado, repensado, para que a gente possa entender o que está por trás da sociedade capitalista industrial e dos seus interesses. E não esquecendo que esses interesses são conflitantes e, ao mesmo tempo, eles são parceiros. O exemplo disso é a parceria que houve até essa guerra fiscal entre Estados Unidos e China. Os interesses são desconhecidos da gente, mas nós sabemos uma coisa: os 2 lados querem obter lucros. Ninguém trabalha de graça, nem os comunistas, nem os capitalistas. Há um interesse por trás de tudo isso, e o intervencionismo do Estado, que deveria ser mínimo, porque a teoria do laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller é essa, né? O homem tem que gerar sua própria riqueza. Isso é o liberalismo econômico, desde que para o capitalismo haja a propriedade privada, o domínio dos meios de produção. No comunismo a coisa é um pouco diferente, mas só que não. No fundo, o desejo continua sempre sendo o mesmo: consumo e obtenção de lucro. Ninguém trabalha para não lucrar, nem o relógio. Aliás, o relógio trabalha para colocar pilha nele, né? Ou der corda. Muito bem, nós vamos assistir os filmes e eu quero que vocês prestem atenção na aula ao vivo também. Beijo.